Shalom Vrahá, paz e bênção. Pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez, trazendo uma palavra de poder, de refrigério, de confronto, de aprimoramento, de conhecimento, fazendo com que as nossas almas possam ter esse desejo de servir a Deus com mais qualidade, com mais vontade, com mais vigor e com mais destreza. Bom, todos nós estamos sabendo aí, acredito que você também esteja sabendo, que houve uma pequena polêmica aí a respeito da Bispa Sônia, uma das responsáveis pelo Renascer Praise, de uma pergunta de um ouvinte daqueles que assistiu ao seu programa, que ele fez uma pergunta perguntando se um gay, um homossexual, herdaria o reino dos céus, entraria no reino dos céus. E o problema maior não foi a resposta que ela deu naquele momento, mas foi a esquiva dela. Foi o fugir da responsabilidade da qual foi incumbida a ela pelo próprio Deus para trazer esclarecimento de vida às pessoas que Deus colocou dentro da ambiência dela. E se você não é inscrito, aproveita o momento, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e acione o sininho de notificações. Então ela poderia, intelectualmente, teologicamente, com a capacidade incrível que ela tem, juntamente com a sua família, dar a sua resposta baseada na Bíblia, tá? Por que eu estou falando isso? E por que eu estou falando isso? Porque quando alguém perguntou aquilo para ela deu a sua opinião, até a sua opinião tem sentido sim, porque ela falou que quem é o ser humano, quem somos nós, para determinar, para julgar quem é que vai para os céus e quem não vai. Ela argumenta dizendo, se o próprio Senhor Jesus não julgou, quem somos nós para julgar alguém ir para os céus ou não? Até aí tudo bem. Porém, como ela tem um poder intelectual muito grande, uma capacidade teológica muito maior do que a minha, ela poderia dizer o seguinte, olha, eu não posso julgar quem vai e quem não vai, mas eu posso trazer dentro do contexto bíblico, dentro de algumas passagens bíblicas, afirmações que deixam claro quem pode ir e quem não pode ir, quem entrará e quem não entrará no reino dos céus. Então, baseado nisso, eu preparei um estudo aqui para a gente degustar e aprender mais um pouquinho daquilo que Deus quer e tem preparado para nós de conhecimento nos textos sagrados. Então, quero trazer aqui alguns textos falando sobre essa questão da pergunta, sou homoafetivo ou se o gay entraria no reino dos céus ou não. Eu quero trazer o respaldo bíblico. Não estou aqui para denegrir nem a imagem da Bispa Sônia, nem da sua igreja, mas como eu tenho compromisso com você, eu preparei esse estudo para poder liberar ele para você e fazer com que você cresça em conhecimento. Eu quero ler primeiro Romanos capítulo 1, do verso 26 ao 27, que diz, por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Aqui, queridos, já de cara a gente pode ver que Paulo está a condenar não só a prática, como adultério, assassinato, falso testemunho, cobiça, como também a homoafetividade, como uma das perversões, como uma das práticas do comportamento, dos atos que é contrário à natureza. 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao 10 diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem difamadores, nem ladrões herdarão o reino de Deus. Percebe, olha, idólatras, impuros, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, aí eu poderia incluir aqui glutonaria, feitiçaria, não herdarão o reino de Deus. Então, nessa passagem, Paulo menciona a prática homoafetiva
como uma das características dos injustos que não herdarão o reino dos céus. Isso aqui é muito interessante. 1 Timóteo capítulo 1, do verso 8 ao 11 diz: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, também para os sequestradores, para os mentirosos e para os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe, que é contrário, que vai na contramão da palavra sã, da doutrina sã, sadia, pura, verdadeira. Os sequestradores, para os mentirosos, falsamente, todas essas questões aqui, queridos, que nós acabamos de ler, né, que se opõem à sã doutrina, nessa passagem Paulo está a incluir a prática homoafetiva entre os pecados que a lei de Deus condena. Então, dentro desses textos fica muito claro que essa questão sobre a pergunta que fizeram para ela seria facilmente mostrado na Bíblia que, se a pessoa continuar em tal prática, em tal condição, naturalmente elas possivelmente herdarão não o reino dos céus, mas uma condenação que nós chamamos de condenação do inferno. A nossa ideia aqui não é mandar ninguém para o inferno, nós não temos essa autoridade, mas é pelo fruto que se conhece a árvore. Então a passagem mais citada dentro desse contexto que eu estou falando é de Romanos 1, 26 e 27, que afirma que a prática homoafetiva é uma consequência da rejeição de Deus e de sua verdade, e que é uma forma de imoralidade sexual. É simples assim. Ou seja, o próprio se entregar completamente, o endurecer do coração para continuar nas práticas erradas, já é uma consequência, já é uma punição, já é um castigo para essas pessoas que estão andando contrário à vontade e à verdade divina. Aí já foi lida aqui essas passagens, também aqui eu vou pular essa parte e vamos para essa parte que eu escrevi. Algumas interpretações sugerem que esses versos condenem toda atividade homossexual. No entanto, uma análise cuidadosa do contexto e do idioma original pode oferecer uma perspectiva mais clara sobre o significado dessa passagem. Tá? Em primeiro lugar, é importante notar que Paulo está usando essa passagem como uma advertência de que todos os seres humanos, incluindo gentios e judeus, estavam separados de Deus por conta do pecado. Independente qual seja a natureza do pecado, a prática do pecado, a inclinação que o homem tenha para desenvolver determinadas práticas, isso o separa de Deus. Isso não permite que ele tenha comunhão com Deus. E morar nos céus é justamente ter essa comunhão, é voltar a ter essa intimidade com o Criador. Posto isso, Paulo começa o capítulo afirmando que a justiça de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Versículo 18. Paulo argumenta que as pessoas têm conhecimento de Deus a partir da criação e da consciência, versos 19 e 20. Mas em vez de o adorar, em vez de buscar, de celebrar, de estar vivendo em comunhão com Deus, elas se voltam para a idolatria e, por sua vez, plantando-se na idolatria, naturalmente se colhe todo fruto de perversão, tudo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Então a gente percebe que a criação manifesta o poder e a divindade de Deus, ela revela. E, por outro lado, todas as pessoas que tentam suprimir, o que é suprimir a verdade em poucas palavras? É a tentativa de cancelar, de anular, de destruir essa verdade. Então, se a verdade de Deus
condena um determinado pecado, as pessoas vão fazer com que esse pecado se encaixe dentro, entre aspas, da vontade de Deus. De que forma? Suprimindo, cancelando, destruindo, anulando determinadas passagens que aponta que aquilo é pecado, que aquilo é contrário à vontade de Deus. Em seguida, Paulo afirma que Deus os entregou às paixões infames. É importante notar que essa não é uma afirmação sobre a orientação sexual de alguém, mas sim uma afirmação sobre a natureza do pecado. As paixões infames são os desejos impuros que surgem da natureza caída do ser humano. Esse desejo de assassinar, esse desejo de matar, como já foi dito, né? Assassinar, de roubar, de se prostituir, de adulterar, de invejar, de caluniar, tudo isso, nada mais, nada menos, são frutos, são resultados da nossa natureza caída. E é por isso que Deus, quando fala, quando nos orienta, quando vai atrás da gente, a gente endurece os nossos corações, Deus nos entrega a esses desejos, a essas paixões infames. Então, Deus não está punindo as pessoas por serem homossexuais. Em vez disso, Ele está permitindo que elas experimentem, através das suas práticas, da vida que elas estão vivendo, as consequências da sua escolha de viver justamente contrária à vontade de Deus. Paulo continua afirmando que as mulheres também mudaram o uso natural, que é contrário à natureza. A palavra natureza aqui é a palavra grega physis, que é usada em todo o Novo Testamento para se referir a um padrão criado por Deus para a humanidade. Ou seja, no caso aqui, no contexto do que nós estamos falando, o uso natural se refere à relação sexual entre o homem e uma mulher que foi instituída por Deus desde a criação do mundo. É simples assim. Quando Deus criou o mundo, Ele decidiu também criar o homem. E ao criar o homem, também decidiu criar uma mulher. E através da criação do homem e de uma mulher, ali estava o que é natural para que o homem desse sequência. Então, mesmo que o texto, a palavra tenha sido lá, talvez desenvolvido por Paulo, criado por Paulo, que se discute muito se ela é uma referência à homossexualidade ativa ou passiva ou não, o importante que é você percebeu que é algo contrário à natureza, que fere princípios básicos, basilares, bíblicos e espiritual, já descarta. Em seguida, Paulo afirma que os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens, cometendo, olha só, torpeza, desonra e recebendo em si mesmo a penalidade devida dos seus erros. Então, quando a gente lê essa parte e todos os outros que eu li anteriormente dos textos que Paulo descreveu, a tônica ali não é só o homossexualismo, é todo e qualquer outro tipo de pecado. Esses irão privar qualquer ser humano de entrar no reino dos céus se eles não se arrependerem, se eles não voltarem para Deus através de Cristo, se eles não nascerem de novo, se eles não forem transformados em nova criatura. Como o tema aqui é a resposta sobre que a Bispa Sônia poderia ter dado, então se desenvolve mais essa questão da homossexualidade, tá bom? Então a gente percebe que há uma diferença entre a entrega das mulheres para com as mulheres e dos homens para com os homens dentro daquilo que Paulo descreve. A palavra grega para sensualidade aqui é orexis, que se refere a um desejo intenso, excessivo por algo, neste caso, por práticas sexuais homoafetivas. Ou seja, você percebe que nos últimos dias muitas pessoas agora têm se revelado. Não, o que nós chamamos, o que a mídia chama de sair do armário, eles reconhecem, porque existe uma força espiritual que estão trabalhando no interior dessas pessoas e estão fazendo com que elas agora se pronunciem, elas agora se revelem, porque existe um desejo, um orexis, muito forte, muito intenso, que faz com que eles saiam, que eles se manifestem, e a própria igreja tem debatido uma coisa se aceita ou não, quando a própria escritura diz que não deveria
aceitar esse tipo de prática. Alguns argumentam que Paulo está condenando toda atividade homossexual aqui. No entanto, é importante notar que Paulo usa palavras diferentes para descrever as atividades sexuais entre homens e mulheres. Quando ele se refere às mulheres, ele diz que elas mudaram a natureza do natural, em uma natureza contrária à natureza. Já no caso dos homens, Paulo descreve uma atividade como paixão de desonra e erro. Então, essa distinção sugere que Paulo está ciente das diferenças entre homossexualidade masculina e feminina, embora ele tenha considerado ambas as práticas, independente de como ele tenha descrito, como contrárias à vontade de Deus, como a pedofilia, necrofilia e qualquer outra coisa, né? Qualquer bestialidade. Se nós continuarmos na análise exegética, nós vamos ver que é importante notar que o apóstolo Paulo não está apenas condenando o comportamento homossexual em si, mas o contexto em que ele ocorre. Então, no verso 24, afirma que Deus entregou os seres humanos às paixões impuras de seus corações, como resultado da sua idolatria e rejeição à vontade de Deus. Perceba que Deus entrega. Já é uma punição, já é um castigo, justamente porque eles trocaram a glória de Deus pela criatura e estão mudando, por conta disso, o curso da natureza. Então o versículo 25 continua dizendo que os seres humanos trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador. É dentro desse contexto que Paulo menciona a prática homossexual juntamente com outros comportamentos pecaminosos que privam do reino dos céus. Perceba, queridos, que o verso 25 diz que eles trocaram a verdade pela mentira. O que é que eles estão querendo agora afirmar? Afirmar que Deus é a favor de todo tipo de amor. Só que o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Mas o amor não concorda com tudo. O amor faz com que haja punições, correções e restauração. O amor faz com que nos vejamos no espelho e nos dá a oportunidade de mudar essa situação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o mundo já está punido, já está condenado. A única forma de nos salvarmos dessa condenação é nada mais, nada menos, entregando a nossa vida ao Eterno através do seu Filho Jesus Cristo e mudando o nosso comportamento. E mudando a nossa maneira de ser, dentro e se conformando ao padrão estabelecido pelo próprio Deus. Não vos conformeis com este mundo. Não se molde à mentira deste mundo. Não aceite a mentira deste mundo. Não seja padrão mentirosa deste mundo que vai contrária à vontade de Deus. Pelo contrário, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, da vossa compreensão, da verdade de Cristo que liberta de todo o pecado. Então eles trocaram a verdade pela mentira. Então eles estão fazendo com que o que é de Deus, que é verdadeiro, se transforme numa mentira, e agora o que é mentira eles estão querendo transformá-la numa verdade. E tem muitas supostas denominações que estão abrindo as portas para a aceitação desse comportamento, que é justamente trocar a glória de Deus para a glória do homem. É tirar a adoração a Deus e transferir, tornar o homem mais importante do que Deus. E deixa eu fazer uma observação aqui, visto que o meu tempo já está acabando. É que a igreja não vai abrir mão dos seus princípios. A igreja de Cristo ela não abre mão dos seus princípios. Por quê? Porque elas não são só colunas. A doutrina é o alicerce. A doutrina é Cristo. Então, a igreja está construída em cima dela e nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade, disse Paulo. Então, pode-se levantar qualquer outro tipo de igreja, de denominação, de pastores, de liderança, pode proclamar todo tipo de mentira, mas a verdade sempre será verdade, porque a igreja de Cristo não vai abrir mão dos seus princípios. Bom, alguns estudiosos argumentam que o termo grego usado por Paulo para descrever a palavra homossexual, que é arsenokoitai, é um termo cunhado pelo próprio apóstolo Paulo, por isso que é difícil de interpretar. Combinando duas palavras gregas significa homem e deitar com. No entanto, a origem exata desse termo não é clara, e a sua tradução é
é clara e sua tradução exata tem sido objeto de muitos debates. Mas, independente da interpretação precisa do termo arsenokotai, é claro que Paulo considera a prática homoafetiva como um comportamento pecaminoso que é resultado da queda da humanidade em pecado e de sua rejeição da verdade de Deus. Ele enfatiza que esse comportamento é contrário à ordem natural da criação que Deus estabeleceu desde o início. Finalizando, a passagem de Romanos 1, do 26 ao 27, deve ser entendida dentro do contexto mais amplo da queda da humanidade em pecado e sua rejeição à verdade de Deus. Paulo considera a prática homoafetiva como um comportamento pecaminoso que é resultado dessa rejeição e que vai contra a ordem natural estabelecida por Deus. É simples assim. Eu não vou dizer que A ou B irão ou não para os céus, mas olhando para o fruto que eles produzem, eu posso ter uma ideia. Mas esse resultado pode mudar-se a qualquer momento, caso Deus os convença do pecado, da justiça e do juízo através do seu Espírito Santo, eles se convertam. Poderia ter sido assim, dessa forma. Gostou? Se inscreva, deixe o seu like e compartilhe. Também é importante que você deixe os seus comentários, ok? Shalom, paz e bênção. Fui!